Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Ponto de vista hoje é sobre mulheres do agro. Faremos uma série especial sobre o tema, onde gravaremos 4 episódios. Inclusive, hoje nós estamos gravando fora do nosso estúdio, estamos falando direto da Fazenda Santa Bárbara. E o nosso primeiro episódio especial dessa série, nós vamos trazer uma história inspiradora de transição de carreira de farmacêutica para cafeicultura. Para falar da sua história de sucesso e de prosperidade, nós trouxemos uma pessoa para falar para nós, para contar a sua história, que eu tenho certeza que pode impulsionar a vida e a carreira de muitas outras mulheres. Nós estamos falando da nossa querida Juliana Rezende. Seja bem-vinda, Ju. Ah, Márcia, que alegria estar aqui com você participando desse podcast. Já te acompanho já, tenho acompanhado o trabalho de vocês e vejo como é importante, né? E a gente poder contar a história também, escutar as histórias de outras mulheres, vai ser esses 4 episódios aí, promete muito, né? Vou deixar a farmácia, vou passar agora pro agro. Eu sei que não foi uma coisa da noite pro dia, do tipo, dormi farmacêutica e acordei cafeicultora. Se fosse assim, seria mais fácil, né? Seria maravilhoso, seria lindo. Conta É. para nós como foi esse processo, quanto tempo que durou, eu sei que você se preparou muito, que você se dedicou muito para fazer o seu trabalho, que hoje é um trabalho de sucesso, um trabalho de excelência, que eu tô louca para fazer as perguntas aqui para saber mais ainda. Fica à vontade, Ju, conta a sua história para nós. Bom, eu falo assim, que desde criança eu quis ser farmacêutica. A cafeicultura nunca foi um projeto que eu desenhei, que eu construí, porque eu nem esperava trabalhar, porque não existia isso nos meus planos, né? Então eu tracei desde nova, gostava de misturar os produtos ali da minha mãe, então eu já tinha um pouco dessa questão da alquimia, né? Alquimia. Eu gostava de misturar cheiros, de misturar produtos e ver o que acontecia, eu tinha muito essas curiosidades. E quando eu fui servir a participar da parte acadêmica, eu falei: "Tem que escolher uma profissão, gente, ou é química ou é farmácia", era o que eu gostava mesmo, o que acontecia ali quando você misturava os produtos, né, e os aromas também sempre foram muito marcantes para mim. Então eu acho que eu falo isso, porque isso eu acho que estava um pouco dentro do meu DNA, que veio lá na frente, né, quando eu descobri a cafeicultura. Mas no momento eu trabalhei, formei no ano de 2000, trabalhei quase 15 anos na minha profissão, foram bastante tempo, fiz bastante curso também, era muito atuante, mas chegou uma fase que eu falei: "Olha, não é mais a área que eu quero trabalhar", assim, era uma fase de transição da farmácia, estavam virando as redes, que hoje tem praticamente todas são redes, Uhum. e eu tinha um outro modelo de comércio de farmácia ali na época. E eu falei: "Olha, não é esse lugar agora que eu quero ocupar". E fiquei aquela parte que muita gente fica na transição: "E agora, o que que eu vou fazer?". E eu estava plantando café aqui na época, o Rafa também estava saindo da área de pecuária de leite, então aqui tudo era leite, era vaca de leite. E aí, nesse momento, ele também queria sair dessa atividade e eu saindo da minha atividade. Decidimos plantar café. Aqui os vizinhos já tinham, o Cerrado já tinha se fortalecido muito na cafeicultura. A Fazenda Santa Bárbara foi café na década de 70, quando meu sogro adquiriu. Ah, é? Foi. E aí eles pararam de trabalhar porque entre 80 e 90 foi uma fase muito difícil da cafeicultura, tinha pouca tecnologia, você dependia muito da mão de obra, então eram várias intercorrências que eu lembro do meu sogro me contar que foi uma fase que ele voltou para a tradição familiar, que é a pecuária, já desde de outras gerações que eles trabalhavam, e a gente meio que pensou junto. E um momento onde o Rafa precisou de mim aqui na fazenda, eu já ajudava na parte burocrática, o que muita mulher já faz no dia a Uhum. dia, que é fazer aquela assistência na parte de papelada, nota fiscal. Eu já fazia isso, ajudava ele, mas quando eu vim para a cafeicultura, eu entrei aqui um dia para ajudar na colheita de café. Ele não pôde vir, eu vim. Hum. Aí eu vi, o pessoal pegava o café, jogava na carreta e conversava com o pessoal, de repente eu já estava em cima da carreta. E gostei do processo dinâmico da fazenda, que Aham. é toda hora tem uma coisa para fazer, tem os meninos, o dia a dia da fazenda, o cheiro do café, a gente acompanhou essa florada, foram coisas que foram acontecendo, foram processos do próprio processo produtivo da cadeia de café, que eu fui conhecendo e fui me descobrindo aí. Então por muito tempo eu achei assim: "Ah, tô só ajudando o Rafa".
Só ajudando, só ajudando. E muitas mulheres, muitas filhas também passam por esse Uhum. processo. E aí, às vezes eu falo: "Será que é o meu lugar?". Então, aos poucos também, eu acho que foi bem natural, assim, isso foi pertencendo, eu fui buscando conhecimento, a gente foi passando por processo de desenvolvimento aqui dentro. E lógico, né, a cafeicultura tem seus desafios. Nós vivemos isso no início do plantio, no desenvolvimento, na colheita, na florada. E eu falei: "Como que eu posso ajudar?". Então foi onde que eu comecei muito, sair porteira fora e comecei a aprender. E cada dia que eu fazia um curso, que eu aprendi, que eu conseguia trazer isso para dentro da nossa equipe, para dentro da produção aqui na fazenda, eu me sentia mais pertencente ainda. Eu tô me sentindo agora, eu me pertenço à Fazenda Santa Bárbara, que Uhum. muitas vezes eu não sabia se eu realmente ia ficar aqui ou não. Existe esse processo, né, Sim, Márcia? Será sim. que é o meu lugar? Será Aham. que eu nunca fiz um curso, eu não sou da área agrícola, realmente eu não tive, as minhas vivências foram muito, quando eu ia para o meu vô nas férias, quando eu ia final de semana ver meu avô, eu tive poucas vivências na minha infância. Então eu não nasci no pé de café igual minhas amigas. E muitas amigas nasceram, eu acho isso incrível. Eu realmente, eu cresci com os pés de café, então eles foram crescendo e eu fui crescendo com ele, fui entendendo as necessidades que a fazenda tinha e fui buscando isso através de conhecimento. E cada curso que eu fazia, eu me sentia assim mais dentro dessa história e mais ainda desenhando uma história ali onde a Juliana participava dentro de uma história que já existia aqui na Fazenda Santa Bárbara. E quanto tempo já faz esse processo? Tá completando 10 anos. Já? 10 anos. Em 2015 foi quando eu saí do ramo de farmácia definitivamente. E me fala, Ju, nesse processo, que sentimentos você experimentou? Olha, eu acho que muitas, né, no início muita insegurança, muito assim: "Será que é o meu lugar?", sabe aquele negócio da gente como mulher, "Será que esse é o meu lugar realmente? É o lugar que eu posso estar ocupando?". Então a gente tem esse medo, né, eu também tive esses medos, algumas vezes me senti assim, que eu não teria habilidade para aquilo. Talento para aquilo, né, então eu vi que na farmácia era um lugar onde eu já tinha trabalhado e que eu tinha essa habilidade. E aqui não, as coisas foram acontecendo naturalmente. E eu percebi que eu tinha talento sim, para algumas coisas, não para falar assim, não é toda a parte Uhum. da fazenda, mas muitas vezes em algumas áreas a gente consegue, superar, né, esses medos, superar essas inseguranças e entender que aquele é o seu lugar. Então, muitas mulheres às vezes estão encaixadas numa gestão, outras numa certificação, outras na qualidade. E Uhum. foi assim que eu fui caminhando, onde eu sentia mais confortável, onde eu consegui desenvolver melhor, que foi a parte de qualidade, inicialmente, onde a gente foi trabalhando a qualidade, fui ajudando a organizar a fazenda e hoje eu falo que eu cuido do pé até na xícara. Mas não foi um caminho, como você fala, que foi do dia para a noite. Uhum. Realmente foi aprender o que que é um plantio, aprender o que é um manejo, aprender o que é uma secagem de café, aprender o que é uma torra, aprender o que é uma bebida, até que eu conseguia, às vezes, estar ajudando um pouquinho em cada coisa, e em alguns lugares se sentir mais confortável, mais segura, né. Então acho que Você é por aí que você foi crescendo junto com os pés de café. Você disse que junto. você ajudou a plantar os primeiros pés, né, nessa segunda fase da fazenda, né, que você Uhum. falou que já foi fazenda de café há muitos anos, depois passou para Pecuária de pecuária leite. de leite e depois voltou a ser, fazenda de café. Isso. E No início desse plantio eu já estava acompanhando. Mas naquela fase intermediária que eu falo assim: "Vou ajudar", uhum. que muitas mulheres passam, muitas filhas, muitas esposas, então estou ajudando. Mas quando eu cheguei numa fase do "tá ajudando", que a gente fala, quando eu cheguei numa fase, eu já percebi que eu era mais parte integrante desse processo, ou seja, a fazenda já precisava de mim para várias atividades, e eu E já aí não que era você mais teve aquela que estava ajudando. Aí foi onde eu entendi que não, eu posso fazer mais, então eu preciso de ter essa coragem para entender que sim, eu faço parte dessa história e eu consigo ainda ajudar e desenvolver mais ainda todos os setores aqui da fazenda. ô, Ju, e nesses 10 anos você estudou muito, você se capacitou, você é extremamente dedicada, investiu na sua formação e hoje você tem um notório saber sobre cafeicultura, cafés especiais. E você hoje tem um título internacional de Q Grader. Explica para nós o que é esse título, Ju. Ah, muita gente não conhece, é uma palavra estranha que o grader, né? É um título onde me habilitou para que eu
aprendesse e aprimorasse a degustação dos cafés. Então hoje o mercado, ele compra um café através da característica física desse café, tamanho de peneira, se o café está com pouco defeito ou muito defeito, e também pela avaliação sensorial, que é a bebida do café. E quem faz essa avaliação sensorial são degustadores. E o Q-Grader é uma linguagem internacional de degustação de café. Então, do mesmo jeito que eu bebo esse café aqui na Fazenda Santa Bárbara, em Monte Carmelo, uma pessoa que está no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, também pode estar bebendo esses cafés. Da mesma forma, eu falo, ó, esse café tem uma nota de chocolate, uma finalização longa, uma pontuação X, o outro que o grader também vai beber com a mesma forma. Por quê? É uma metodologia. De Do classificação, de jeito que eu pontuação. isso, do jeito que eu bebo aqui, o japonês são uma metodologia, a gente tem um processo que é feito assim, o tipo de torra, o tipo de moagem, a pesagem do produto que do café que eu vou colocar ali naquela xícara, a quantidade de água, a gente usa igual. E além de ser um padrão para avaliação, a gente também tem a calibração. Então a gente começa a beber café e calibrar para todo mundo ficar no mesmo nível de degustação. Então, a partir desse momento, onde a gente faz esse curso e pega o título, a gente ganha esse título que habilita para que eu possa degustar esses cafés e avaliar com essa metodologia, que hoje já evoluiu, inclusive, acabei de validar, que é um outro protocolo que chama CVA, que já é uma metodologia que eu fiquei muito feliz como produtora, e eu acho que os produtores também vão ficar felizes, que ainda valoriza a forma que o produtor produz. Então, a gente vai avaliar agora pela nota, pelo esse padrão internacional de degustação, a gente consegue pontuar esse café, a gente dá a nossa opinião pessoal sobre esse café e também conta a história desse produtor. Então, não é só uma nota de um café, não é só como o café foi avaliado, Uhum. mas como ele foi produzido. Então, isso enriquece ainda mais, inclusive, a nossa região aqui de Monte Sim. Carmelo, que é uma região muito sustentável, uma referência em cafeicultura, em sustentabilidade aqui, né? A nossa região do Cerrado Mineiro também, que está em todos esses municípios também, Isso tem a ver com rastreabilidade? tem a ver com rastreabilidade. Nós temos aqui na região do Cerrado Mineiro vários municípios que têm o mesmo perfil sensorial de bebida. Então, do jeito que eu bebo café, assim, os padrões sensoriais de chocolate, caramelo, as notas adocicadas da região, que são esses municípios que estão dentro dessa região, Uhum. são cafés que têm realmente essa origem devido ao terroir. E isso, né, ajuda também quando a gente começa, é uma das regiões mais rastreáveis do mundo, né? A gente tem muitas certificações aqui, muitas fazendas certificadas. Então, isso valoriza ainda mais o café. Todo o café da região do Cerrado Mineiro recebe um selo QR Code, que qualquer lugar do mundo você passa aí, não sei se vocês viram na sacaria aqui, inclusive no pacotinho de café tem também, Uhum. onde você consegue escanear esse QR Code e ver a fazenda, onde ela foi produzida, como que foi feito, quem é o produtor. Então traz esse link, né, esse acesso ao consumidor que já vem com tanta exigência hoje nesse futuro que nós já vivemos, de um consumidor que quer saber como produz, e também com a garantia da região, desse terroir, desse sensorial, desse perfil de bebida. Pessoal, a Ju, ela é produtora de cafés especiais, ela é Q-Grader, ela é presidente da comissão, comissão FAENG Mulher, ela também tem cargos na direção, na diretoria da Aliança Internacional, me ajuda aí, Ju. Das mulheres do café, IWCA. IWCA. E com isso, eu quero dizer que a Ju é uma mulher extremamente atuante e tem uma preocupação genuína em elevar ao próximo patamar não só ela, mas a classe, a categoria. Então, Ju, eu observo que você tem sempre essa preocupação e você demonstra isso, promovendo capacitações, promovendo grupos de mulheres aqui em Monte Carmelo e região, participando dessas associações, de federações, de atividades sindicais e de atividades associativas, inclusive internacional, que é o caso aí dessa Aliança IWCA, né? Internacional de Mulheres do Agro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós, Ju, sobre essa sua atuação, né, de liderança. Sim, eu falo que quando eu contei aqui um pouquinho atrás, né, a insegurança que a mulher tem de assumir ou de entender que ela pode ocupar esses espaços, eu falo que a minha maior rede de apoio foram outras mulheres.
Então entender que enxergar, olhar que tinha outras mulheres fazendo o que eu poderia estar fazendo também, me deu força. Então a gente tem um grupo de mulheres aqui em Monte Carmelo muito fortalecido, né, Márcia, que Uhum. nós participamos aqui, o grupo de mulheres do agro, temos outros grupos que foram formados aqui em Monte Carmelo, na região também a gente tem vários grupos, e eu venho, participando, integrando, porque realmente é um lugar onde a gente tem uma grande rede de apoio. Então, do jeito que eu procurei algumas mulheres, muitas mulheres também me procuram. E a gente vem mostrando que a parte de aprendizado, de técnica, de conhecimento é o melhor caminho para fortalecer a mulher. E você até me falou ali agora há pouco, eu falei: "Ah, a gente trabalhar a questão do empoderamento da mulher". E você falou: "A melhor forma de empoderar essas mulheres é levar conhecimento, Sim, porque o conhecimento, ele liberta e não tem como ninguém tirar isso dessa mulher. Então só através do seu conhecimento, da sua do seu preparo naquilo que ela se propõe a fazer, é que ela vai adquirir de verdade o seu empoderamento", sim. né? Eu acredito nisso e eu acho que foi esse o caminho que eu busquei para mim estar conversando aqui com você hoje, né, que eu ter essa oportunidade de participar e tudo. Então eu acho que o conhecimento ele me trouxe esse fortalecimento interno, de entender que eu já estava ali participando de tudo, como eu falei ali, e também para outras mulheres. Ninguém tira isso da mulher. Uhum. Então você, se formou, você aprendeu. Eu não estou falando só das faculdades, mas assim, do dia a dia. A gente tem vários cursos hoje na área da cafeicultura, assim como outros setores, né? A gente tem cursos pagos, cursos gratuitos, tem muitas oportunidades que outras entidades também promovem. Então, a busca de gerar essas oportunidades para mulheres, eu acho que é o caminho para que elas consigam sim se colocar, se fortalecer, se tornarem mais seguras e ter uma atuação realmente mais representativa. Eu acredito muito nisso e eu sei que esse é o caminho, porque eu falo que foi o caminho que eu segui. Eu busquei muitas mulheres, eu visitava a fazenda, eu ia em Você buscou encontros, esse apoio em outras mulheres quando busquei. você estava nessa fase de Sim. aprendizado? É uma rede de apoio, né, então o E hoje grupo que a você gente tinha na época, uhum, a gente entrava num carro, como nós vamos fazer há pouco sim, próximas viagens aí, então a gente entrava num carro, a gente se unia, fazia um curso em outra cidade, fazia um curso aqui em uma fazenda, que às vezes a gente não uhum. conhecia o caminho da fazenda, a outra conhecia. Então, essa ligação que a gente foi adquirindo dia a dia de ter essa parceria com elas, Uhum. eu acho que fortaleceu também para que eu pudesse ir em outros lugares e também levar mulheres, às vezes eu ia de carona, às vezes eu ia dirigindo. Então, assim, estar junto realmente fortalece muito e a gente traz isso para cá, uma contava para a outra. Aqui o laboratório já foi, é um espaço e várias pessoas já passaram por aqui para a gente beber café junto, para a gente torrar café junto. Eu já fui em outras fazendas para ver como que está sendo secado o café e a gente fazia isso junto. Então, a união, estar junto, e colaborar e uma entender que aquilo é uma parceria, que eu acho que isso é muito importante, né? Não é uma, Não é nunca uma foi uma competição. concorrência, nunca foi uma competição, Uhum. mas sim que juntos a gente pode sim ir mais longe. Uma colaborando para a outra, uma trazendo conhecimento para a outra e mostrando que realmente esse é o caminho onde a gente consegue realmente se colocar melhor. Que bacana, Ju. Ou seja, eu percebo no grupo das mulheres essa questão de celebrar a prosperidade do grupo como um todo, Sim, as conquistas de cada uma das mulheres. E isso que é o diferencial, eu acho isso bacana demais e que tem fortalecido muito. E é um movimento não só de Monte Carmelo, mas é um movimento regional, é um movimento nacional. E você tem tido um papel excepcional nesse trabalho aqui da nossa cidade, da nossa região. E que bacana, né, você está devolvendo hoje para as outras mulheres aquilo que um dia você recebeu como apoio, né, eu acho isso, assim, fantástico, você realmente é uma mulher diferenciada, é uma mulher que nos enche de orgulho, tá, Ju? Eu eu me acho sinto representada por você. eu falo assim que, eu acho muito bonito isso no grupo de mulheres. Eu acho que quando você pega uma rede que uma está compartilhando da outra, uma está apoiando a outra, isso é muito bonito de ver, porque eu acho que isso realmente é onde nós conseguimos avançar.
É, Sim, através dessa união. Então, eu fico eu muito emocionada de ver, assim, quando todo mundo entende isso, porque não tem outro caminho. O caminho é dar a mão, quando mas dar a todo mão mundo no sentido de ir caminhar de levar junto, junto, é de todo mundo fortalecer o junto. agro, de fortalecer Monte Carmelo, de Uhum. fortalecer nossa região, de fortalecer o Brasil. Então, acho que é assim que a gente vai avançar, assim, dentro das propriedades rurais. Ô Ju, seu objetivo é produzir cafés especiais. Explica para nós o que são esses cafés especiais. Olha, quando eu bebi o primeiro café, eu falo assim: a gente faz café, você quer beber o café e servir para os amigos, né? Então, vamos, vem beber Aham. meu cafezinho lá da fazenda e tudo. Então, eu ficava muito curiosa para minha primeira bebida. A gente plantou em 2015, 2017, já tinha uns grãozinhos ali. Para 2018, foi uma das primeiras vezes que eu bebi o meu próprio café aqui da fazenda. E aí, quando eu fui servir, ele não estava muito legal. Ou Hum. seja, eu ainda não tinha aprendido a secar, ainda não tinha entendido todo o funcionamento da fazenda. E eu bebi e falei assim: "Não, parece que ele não tá tão gostoso". Então fui buscar conhecimento, foi o primeiro um dos primeiros cursos que eu fiz foi de barista, eu falo que eu comecei pelo contrário, lá pela Aham. ponta, na xícara, onde aqueles baristas fazem aquelas coisas incríveis, aquelas bebidas. Eu falo que é de barista, que eu nem me sinto tão barista, porque eles são tão especialistas, e eu falo que fiz o curso, mas ainda não sou pertencente a esse grupo, porque eles são especiais. Mas eu fiz a bebida e eu achei, assim, que não estava legal. Foi onde eu comecei a buscar e comecei a conhecer. O café, ele tem mais de 600 sabores. 600 E sabores? mais de 600 aromas, sabores e ainda tem os subprodutos. Então, é uma bebida que ele pode se tornar muito exótico de acordo com o processo de manejo, unindo a colheita e o processo de secagem, e a torra ajuda também no final. Uhum. Então, não é uma coisa que você faz do dia para a noite também. Você tem que olhar toda a cadeia, tem que ter uma boa adubação, tem que ser cuidado, é um café. Então, quando ele chega lá no terreiro, você ainda tem uma forma de secar ele que ajuda. Mas nós aqui da nossa região tem um clima muito importante, que é quente de dia e frio de noite. Hum. Então, isso traz para nós já uma facilidade de trazer bebidas sempre especiais. Então, a gente tem uma grande quantidade de bebidas especiais aqui. E ali eu fui buscando conhecer para poder entregar cada vez mais qualidade. Então, quando você bebeu o cafezinho, o que que nós estamos bebendo? A nossa Esse aqui é café xicrinha especial? chiquérrima do ponto de vista da Márcia aqui, né, que eu achei linda o modelo. É um café especial que tem um aroma de chocolate, uma acidez presente, muito interessante, uma acidez que, né, que presente, a acidez da casca de laranja doce. Você vai Só. sentir sua boca salivar, Eu bebi, não vai sentia ficar laranja não, Ju, mas você tá falando, eu acredito. mas isso é com o tempo e tudo, e a gente muitas vezes a mente da gente funciona tanto que a gente Hum. nem sente aquele prazer, porque é melhor ficar conversando do que percebendo, né, o cafezinho traz essa oportunidade da gente sentar numa mesa, conversar, falar sobre as histórias, né, e tudo, e a gente acaba não percebendo, mas o sensorial, a qualidade, ela vem com todo o processo de produção. Uhum. Inclusive com a torra, a gente fazer uma torra que consegue apresentar esses sensoriais, né. Então a qualidade ela vem com cuidado. Então, assim, muita gente às vezes pensa que não faz café especial e está fazendo café, ó, há muito tempo, porque a gente tem uma região muito propícia para isso, e Uhum. às vezes o produtor ele não faz uma coisa que é muito importante, mas tem produtor aqui me escutando, então vai escutar isso agora. Conheça o seu café. Leve seu café, a gente tem empresas aqui, cooperativas, que fazem esse trabalho de uma forma tão magnífica, né, até Uhum. sem ter custo para o produtor. Pegue seu café, pegue uma amostra, beba esse café, conheça seu café. Tem produtor que eu conheço que nunca tinha bebido o próprio café. Mas então ele tá perdendo dinheiro? Né, às vezes não, porque tá ganhando, às vezes tá tendo a lucratividade, mas tá deixando de De ganhar ganhar mais, porque se é aquele um café especial, ele vale mais. ele vale mais e ele tenha e você começa a desenvolver a qualidade, quando a gente fala em qualidade, cada ano tem que ser melhor, não é? Então, assim, você começa a desenvolver a qualidade em todos os setores da E vai bebida tomando ali, gosto, um e café que vai pontua 80, no crescendo. próximo ano quer que pontua mais de 80 e vai por É, aí afora. vai por aí afora. Então, Esse assim, café a gente especial vai de uma pontuação de 80 a 100? vai de 80 a 100. Então, geralmente, assim, o mercado, ele gosta muito entre 80 e 84 ali, é um mercado bem interessante. As notas excêntricas também, existe nichos de mercado, cada mercado gosta de uma coisa. Tem mercado que às vezes não gosta de um café tão especial. Hum. Outros mercados, né, gosta dos exóticos, de notas excêntricas.
como flores, frutas exóticas. Então, cada cliente você tem que entender o seu cliente para você entender como que você vai fazer essa bebida no terreiro. Mas Hum. conhecer para o produtor é muito importante, porque ele vai entender o que ele está fazendo na fazenda e como ele sempre pode melhorar. Através do conhecimento, a gente começa a melhorar a qualidade. Que coisa mais linda, gente. Quanto mais eu escuto, mais eu quero escutar a Ju. Ju, esse aqui é o seu café, é a sua marca. É, a Monserrato Bom, Cafés é a minha a marca. A gente sua hoje marca. industrializa aqui na fazenda também. E para chegar nesse ponto aqui, Ju, acho que você já adiantou a cadeia do café. Para É. chegar nesse ponto, Ju, quantos processos foram necessários? Então, o início é a escolha de uma boa variedade. Hoje a gente tem uma alta tecnologia aqui na nossa região, que a gente pode escolher a melhor planta para sua propriedade. Hum, E algumas variedades de cafés, quando você vai plantar, já traz bebidas especiais. hum, Então, isso ajuda. O segundo ponto é o manejo. Então, entender como a gente pode cuidar desse café. Hoje a gente trabalha além com a agricultura convencional, fazendo boas escolhas, trabalhamos com bioinsumos e também agricultura regenerativa, que é aquelas florzinhas, as sementes. Eu falo as florzinhas porque encanto, mas na verdade são sementes plantadas estrategicamente entre as ruas de Ah, café tá. para que a gente consiga aumentar os inimigos naturais, aumentar a saúde desse café e trazer um enriquecimento desse solo. Então, o manejo, que é o ponto 2, é um ponto que a gente precisa também de entender o que é melhor para essa bebida. Uhum, E lá na colheita, colher maduro. A gente tem cerejinhas amarelas e cerejinhas vermelhas, hum, dependendo da variedade, né, Marta? certo. Aqui vocês vão passar aqui em Monte Carmelo tem vários locais que às vezes tá vermelho, às vezes tá amarelo, mas colher maduro. É lógico que uma fruta madura é mais doce do que Uhum. uma fruta de vez. Então, entender o ponto de colheita facilita para que a gente tenha mais assertividade, mais resultado nessa bebida. Depois de colhido, é o terreiro, que está aqui Hora de atrás da secar. gente aqui. Vamos secar de uma forma, como o cerrado é muito quente, o ideal é que a gente seque mais grosso e não tão fino, grão a grão, porque se você secar muito fino, a incidência solar ali Secar grosso vai é o quê? Camadas mais é uns volumosas? 4 Ah, centímetros, assim, tá. mais volumoso, porque a gente vai demorar um pouquinho mais a secagem e vai aumentar as notas sensoriais. Porque se Uhum. você deixar a Secar muito incidência rápido. solar rápido, as notas sensoriais, chocolate, caramelo e todas as notas que a gente tem aqui no nosso terroir, são notas voláteis, então elas vão evaporar, elas não vão ficar ali no grão de café. E a gente não vai adquirir isso lá na torra, que seria a quarta fase que a gente está falando do café, que seria a torra. Entender que uma torra, que a gente chama de caramelo, mais amarronzada, ela consegue trazer tudo aquilo que você fez da planta, do manejo, da colheita e da secagem lá nas notas sensoriais. Né? Então, colocar o café num bom ponto de torra ajuda também. Porque se a gente colocar uma torra muito escura, você vai acabar perdendo o calor, vai disseminar as notas sensoriais e você não vai sentir o Vai chocolate, perder não a vai sentir o qualidade, né? caramelo, não vai sentir as frutas, não vai sentir a casca de laranja doce. E não, assim, quando a gente fala assim, não é que você vai perceber, mas o seu café vai apresentar mais o amargor do que essas notas. Sim, e a gente gosta. Eu Desvaloriza. mesmo sem entender de sensoriais, eu aprecio um bom café, É, com né. doçura, sem precisar Doçura, colocar açúcar, que a gente não usa sim. mais açúcar em Não, café. Mas se abolimos quiser usar, abolimos tudo o açúcar. bem. Não, abolimos o Mas a açúcar. geração hoje consome menos açúcar e é um Aham. excelente caminho de ter uma bebida energética, muito saudável. A gente tem uma dose de xícaras para usar por dia, né, de 4 a 6 xícaras, e é uma dose saudável, inclusive para o coração. Existem vários estudos científicos do benefício do café para a saúde, então isso é enriquecedor e muito importante para a saúde humana. E a gente tem aquela só não exceder também. Se deixar, eu tomo umas 10, 15 xícaras aqui. Gente, eu esqueci de falar, a Ju também é embaixadora do café do Cerrado. Da região do Tá Cerrado Mineiro. tá falando como embaixadora mesmo, defendendo essa pauta do café que tá uma maravilha. Mas foi importantíssimo essa região para nós, porque fortaleceu muito a cadeia produtiva de café aqui na nossa Com região. certeza. Fortaleceu a nossa marca. Hoje é uma referência no mundo, então muita gente quer o café do Cerrado, que é É doce e tem chocolate. Então a gente realmente tem que abraçar isso, porque os desbravadores que eu falo do Cerrado, uhum. eh,
foi muito difícil na época, né, Fizeram o Márcia? papel Até dele, nós tem a reconhecemos, tradição. agradecemos, valorizamos, Mas é graças a eles que nós estamos aqui hoje contando essa falando sobre história. sensorial, falando sobre terroir, falando sobre tudo, né. Que coisa mais linda. Ô, Ju, esse café aqui tem uma outra questão, que ele é né, foi servir, eu vi aqui na ficha que esse café já esteve na mesa do rei Charles. Conta aí pra nós, que história que foi essa? Ah, foi incrível isso. Eu falo que a gente comemorou aqui na fazenda, ficou muito feliz, porque foi uma oportunidade que a Confederação Nacional da Agricultura, que é a CNA, promoveu um evento onde ia selecionar alguns alimentos para participar dessa cerimônia. Uhum. E inclusive teve uma da cerimônia aqui em Brasília, uma das cerimônias, porque foram feitas várias cerimônias de coroação. Uma delas foi aqui, acho que na região nossa aqui da América Latina. E o nosso café foi selecionado. Então, eu Ah, então falo foi na assim, época da coroação, ele foi na época da coroação das do rei Charles cerimônias de III. coroação É, dele. nós participamos. E aí foi feito um processo de seleção, eles olharam, lógico que sabor, qualidade, tudo, mas um dos pontos que eu falo que é mais importante, que eu gosto de falar para todo mundo, que é o que a gente faz aqui, eles olharam muito a questão da sustentabilidade. Uhum. Então, assim, para ter o alimento, ele tinha que ser saboroso, fazer parte daquele paladar ali, o chocolate do Cerrado casa com tudo. O Presente, nosso cafezinho harmoniza com queijo, harmoniza com vários alimentos. Então, esse sabor foi importante, mas também como eu produzo. como ele é feito. Isso é legal, porque a gente está sendo muito valorizado com a forma que a gente produz. E nós aqui fazemos isso com muita, que eu falo que é muita facilidade, né? O É. Brasil é muito sustentável, a nossa região é muito sustentável, então a gente teve essa oportunidade, então ficamos muito felizes de participar. Foi uma alegria, uma comemoração. Ô, Ju, você produz cafés especiais, os seus cafés aqui, eles são reconhecidos, e eu sei que vocês já receberam várias premiações desses cafés, e não só o seu café, mas você, como mulher, como empreendedora, como liderança. Eu queria, como são vários prêmios, tanto do seu café como você, eu queria que você falasse um pouquinho do que quais foram esses prêmios, o que que eles representaram na sua vida, no seu trabalho, na sua satisfação pessoal. Olha, eu falo que também é uma coisa que eu nunca esperava. Então a gente viveu isso pós-pandemia, que foi um momento muito difícil, inclusive para nossa família, né? Mas assim, de 2021 eu fui indicada por alguns prêmios e a gente começou a participar dessas premiações. E foi um reconhecimento muito importante, porque a gente faz um trabalho aqui que não era para ser reconhecido, se não era uma ideia nossa que seja, porque a gente trabalhava realmente para construir um café de qualidade. Eu queria que meus filhos ficassem nessa fazenda, então eu queria ter um solo rico, para que eles assumissem isso aqui, quem fosse assumir aqui, os meninos, tivesse uma área produtiva, tivesse um café que fosse interessante. Então, o momento inicial que eu falo que eu vim para a fazenda foi também pensando na família, que eu acho que muita mulher vai. E aí fomos trabalhando e a nossa equipe, que eu falo, os meninos acreditaram muito em tudo isso, em a gente melhorar a qualidade da bebida, em trazer os projetos de sustentabilidade que nós temos aqui na fazenda, que a gente trabalha com abelhas, trabalha com a recuperação de Inclusive, é uma nascente, pergunta, esse aqui eu queria que você depois falasse pra ele bem especificamente, né? queria, me interessou muito. Então foram vários projetos que foram surgindo e a nossa equipe acreditou. Nós trabalhamos, eu falo assim, foram as mãos e os corações de cada um aqui dentro que foi construindo cada projeto que nasceu aqui na fazenda. A gente foi dividindo dentro de um guarda-chuva da Que Fazenda Santa bacana, então Bárbara é uma equipe, são que trabalha em em conjunto. conjunto, E aí cada setor foi desenvolvendo, a todos gente foi acreditando. desenhando os projetos que existem aqui. Então foram esses projetos que foram premiados. Então, o projeto de abelha, o projeto de recuperação de nascente, o projeto de carbono que tem aqui, vários projetos que a gente tem. Então, isso proporcionou a vocês o prêmio segundo lugar, Fazenda Sustentável do Brasil, Isso, da Globo Rural. Globo Rural. É, E esse prêmio foi devido a esses projetos que vocês desenvolvem aqui dentro. Então, sim. alguns desses projetos que você está falando aí, é o projeto das abelhas, É o da projeto o Amigos do Rio, Amigos do que aí a Rio, gente tem vários projetos voltados para o uso consciente da água. e O das projeto chuvas, parece que você tem um projeto é o Amigos do Rio. Ah, E a gente tem um projeto com educação ambiental, que é com criança, chama Minha Árvore Minha Vida, My Tree My Life, que é um projeto que tem, junto com ele, a identificação dos animais, a gente tem várias câmeras, então eu vi você falando, pega vários animais aqui na fazenda, identificar esses identificar as animais. abelhas, que é o projeto Love Bee, que a gente vem trazendo um berçário de abelhas. Você tem um apiário aqui na fazenda? Tenho 2 tipos de apiários
aqui um com ferrão, que é um projeto do nosso mel, né, que é esse mel monofloral da flor do café, que a Uhum. gente usa para polinização do café na época, mas para extrair esse mel, que é um grande bioindicador para nós. É através do mel que a gente consegue também entender que a gente está fazendo tudo certo ali Quer dizer dentro que o do sistema sistema. ecológico está equilibrado. E isso é um sistema muito complexo. Quando a gente pensa em ecologia, em um sistema ambiental da fazenda, tem muita coisa interligada. Então, onde começa a nossa sustentabilidade é entre as ruas de café. Então, Uhum. é um café que tem que ser produtivo, tem que atrair esses inimigos naturais, tem que ter esse equilíbrio com o meio ambiente, Uhum. né? E a gente tem que estar seguro ali dentro dos pés de cafés, que é a parte, a tríade da sustentabilidade, que é a parte social. Certo. Então, ali é onde começa. A gente foi buscando a floresta e todos esses projetos, aliando o que a gente fazia aqui na fazenda para poder realmente conseguir desenhar cada um. Esse projeto de educação ambiental, ele está ligado com as abelhas também, que aí é a outra parte de abelhas que a gente tem, que é um berçário de abelhas sem ferrão. Hum. Hoje, aqui no Cerrado, Márcia, quase 70% dessas árvores que a gente planta aí para manter o cerrado precisam de uma abelha sem ferrão para prosperar. E muita gente não sabe disso. Então, Questão da polinização. a polinização. Se você plantar um ipê e não tiver, às vezes, uma abelhinha específica sem ferrão, que são as nativas, Ah, é jataí, específica, não é lampiolhos, uruçu, que são as ah, espécies nativas, elas são dependentes dessas espécies para prosperar. Eu acho muito lindo ipê. Eu quero plantar tudo ipê. Eu vou fazer um projeto de plantar árvore, eu quero plantar um tanto de ipê. É lindo. Mas será que só o ipê vai manter essa floresta em pé no futuro? uhum. Né? Tem Só que ter IP vai alimentar aqueles animais que a gente está tirando foto na floresta, porque a gente identifica esses animais na floresta com câmeras também. Temos 6 câmeras aqui instaladas. Então, será que aí a gente faz um estudo completo, nós vamos fazendo, junto com o Viveiro de Atitude da Monte. Então a menina vem cá, a Jaine vem, né, nossa, ela sabe, conhece muito sobre isso, aí ela pega todo esse conteúdo que a gente tem aqui, mais as abelhas, e a gente decide estrategicamente qual árvore plantar. E quem planta essas árvores? É o projeto que a gente tem com crianças, assim, a gente sempre já vocês trazem as crianças das escolas. traz nas escolas, eu faço palestras também em algumas escolas, e recebo estudantes, Eu já vi já que você recebi estudantes até da UiFTM de fora, de outros alunos, a gente tem uma grande parceria com as universidades locais aqui também, que frequentam aqui, tanto a FUCAMP quanto a UFO, e outras universidades de fora também. As então abelhas, elas já estão aqui. O que a gente vem fazendo é só observando e com as abelhas com ferrão, que são essas que fazem o mel monofloral, a hum, gente vem realmente observando como é o resultado desse mel. É um mel sem resíduo. Eu mando essa avaliação para a Itália. uhum. E aí a gente avalia todos os resíduos que tem nesse mel, ele é zero resíduo. E eu trabalho com agricultura convencional, que é o que praticamente muitos A produtores abelha que trabalham. produz esse mel é a abelha que poliniza as flores dos cafezais? Esse mel é. Esse mel é. As abelhas Então sem quan ferrão eu não extraio o mel, elas só são observatórios mesmo, elas estão num então berçário. quando essa parceria, então, é a famosa parceria ganha-ganha. As abelhas vão ter à disposição delas o néctar para alimentar e você e os cafezais vão ter as abelhas para fazerem a polinização. Sim, e elas usam bastante, enche de abelha aqui na E da florada. voltamos a dizer, a presença de abelhas, que é um inseto sensível, a presença de abelhas nesse ecossistema quer dizer que está em equilíbrio esse meio ambiente. Sim, e quanto mais nós fortalecemos as abelhas, mais esse sistema entra em equilíbrio. Então é muito importante a gente não pensar só nas abelhas com ferrão, mas nas abelhas sem ferrão também, que são espécies que não são bravas, elas não avançam, elas não têm risco também, e fazem parte de todo esse ecossistema que é muito complexo. Produção com qualidade e respeitando o meio ambiente. Sim, sempre. Esse é o caminho. Isso é maravilhoso de ouvir. Já caminhando para o nosso final, Ju, vocês, nossos amigos, depois de tudo desse nosso bate-papo sobre transição de carreira, sobre sucesso, prosperidade, qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? Ju, nas suas considerações finais, o que que você diria para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, que têm também um sonho de, às vezes, mudar de carreira, mas que ainda não tiveram coragem? O que que você diria para elas? Para elas terem coragem. Com certeza tem muitos talentos escondidos que só vão ser descobertos se elas conseguirem levantar e ir para fora, e andar e seguir um caminho
que com certeza vai aparecer alguma coisa que ela nunca tinha imaginado que ela poderia descobrir. Com certeza é o caminho, ela ter coragem para ela seguir e descobrir os seus talentos. Nós temos muitos talentos. Temos Sim, muitos talentos. Eu acho que, entender que você veio só para fazer uma coisa não faz sentido. Eu acho que a mulher ela tem esse perfil de estar em vários lugares, né. Eu falo assim, tem hora que eu penso: "Gente, eu acho que é só eu que faço muita coisa", aí eu descubro mulher que faz mais um monte de coisa, né, é Márcia? A Márcia também verdade. é professora, e a gente faz várias coisas e não imagina que consegue. Uhum. Então permitir descobrir os seus próprios talentos, acho que é o caminho. Ju, você se considera hoje uma mulher realizada? Considero muito realizada, muito feliz, muito mesmo. A felicidade ela tá no que a gente gosta de fazer. Então acho que isso é o que eu faço, é o que eu gosto. Amo a minha família, eu acho que muito de eu estar aqui foi estar com eles, entender a necessidade de tudo isso. E com certeza, e eu acho que quando a gente olha para dentro assim, tem uma história que foi construída e me fortalece muito, né. Lógico que a gente tem os altos e baixos, quem não passa Uhum. isso na vida, mas, a gente tá onde a gente quer, né, é um privilégio de agradecer mesmo a Deus essa oportunidade, e você também por a gente estar aqui batendo esse Obrigada, papo hoje, né, foi muito obrigada. bom. Ju, e para quem quer conhecer você melhor, conhecer mais dos seus projetos, do seu trabalho, comprar o seu café, como que as pessoas te acham? Olha, tem nossa rede, né, Juju Rezende, que é Juju Rezende Melo, que é a minha rede pessoal, mas quem quer saber as histórias da fazenda tem que entrar na F-A-Z, underline, Santa Bárbara Cafés, é a nossa rede social. E o Monserrado Cafés também já tem o site e tem também o Instagram, que você pode estar entrando, estar consumindo os cafés, é só colocar lá Monserrado Cafés, que você entra e consegue comprar nossos cafés. Ju, muito obrigada, né, por sua participação. Estou muito feliz com esse nosso encontro, com esse nosso bate-papo. Obrigada de verdade, viu, por fortalecer ainda mais o papel, a história das mulheres do agro em Monte Carmelo, na nossa região do Cerrado, no Brasil e internacionalmente também. Foi um prazer enorme esse nosso bate-papo aqui hoje, na sua fazenda, onde você produz café, onde você está produzindo também a sua história da sua família. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. A vocês aí de casa, espero muito que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, cujo endereço aparece aqui na telinha. Deem lá o seu like, curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo com mais pessoas que possam se beneficiar com essa história de sucesso, de prosperidade e de felicidade da nossa amiga Ju Rezende. Um beijo e até mais.